Salve, salve, queridos e queridas! Chegamos agora na reta final da preparação para as provas para residência. Não a preparação para a residência, a preparação para você alcançar o seu sonho. É agora que a gente dá os passos finais para passar a linha de chegada. E claro que a gente vai estar com você do início até o fim. E nesse finzinho agora, batendo papo sobre assuntos que acreditamos que vão cair em algumas instituições mais importantes. Então, pessoal, começando a nossa cobertura de prova, falando sobre o que a gente acredita que é muito importante que vai cair na prova de residência do Hospital Israelita Albert Einstein, a minha casinha. Então, pessoal, olha só, como é que a gente pensa inicialmente, como é que é a prova do Einstein? A gente considera a prova do Einstein uma prova de interpretação curta. Então, sim, ela vai te cobrar um determinado raciocínio, mas é um raciocínio bem mais superficial, raciocínio mais direto, um raciocínio sem pegadinha. E é sempre uma questão com resposta única. Então, como é que é essa ideia de resposta única? Poxa, Rodrigo, não é aquela interpretação que eu olho, parece que essa é a resposta. Eu olho, parece que é outra resposta. Não, você interpreta e fala, caramba, a resposta é essa e é essa. Não inventa moda, não inventa de querer ficar tentando descobrir outros diagnósticos diferenciais, que aí você vai acabar errando as provas de clínica médica. E as questões, galera, costumam ser clássicas. Então, estou falando de uma anemia hipoproliferativa, ele vai falar de anemia hipoproliferativa e não vai inventar o tipo de anemia específico, X, Y, Z, que na verdade é hiperproliferativa e se comporta como... Não, inventa. São coisas clássicas que vão cair na sua prova. Então, o que vale a pena a gente lembrar aqui para o Hospital Albert Einstein? Primeiro, insuficiência cardíaca. Por quê? Porque todo mundo sabe. A gente teve mais recente aí o Faustão fazendo transplante cardíaco, foi muito noticiado, foi muito divulgado. E onde é que aconteceu esse transplante? Lá no Hospital Israelita Albert Einstein. Então é claro que provavelmente as pessoas que fazem as questões estão pensando nisso. Rodrigo, quer dizer que é uma questão de transplante? Não de transplante. Vamos bater sobre insuficiência cardíaca, que é o que vem antes do transplante. Em geral, questões de transplante cardíaco caem muito mais em provas de R+. Distúrbios obstrutivos também, porque é um assunto que já é cobrado da casa de uma forma geral, da mesma forma que geriatria e demências. Lá tem um campo muito forte e rico que fala sobre geriatria e demências, principalmente porque a gente tem a Casa Cuidar, onde a gente atende a população idosa judaica. Então lá a gente tem um campo forte relacionado à geriatria. A gente consegue avaliar muito bem os pacientes geriátricos lá. Anemias e hemoglobinopatias, porque também cai muito, e finalizando aí com intoxicações exógenas. Então vamos começar com tudo, pessoal? Claro que a gente não vai abordar todos esses assuntos minuciosamente, porque isso a gente viu ao longo do ano. Aqui é mais para a gente dar uma pincelada em pontos importantes de cada um desses temas. Começando então com insuficiência cardíaca. Poxa, pessoal, lembra de insuficiência cardíaca que digoxina e furosemida não são drogas modificadoras de doença. A gente utiliza elas na insuficiência cardíaca? Utiliza, só que elas são drogas muito mais sintomáticas para o paciente. O paciente está hipervolêmico, você faz furosemida. E a digoxina também tem indicações específicas de ser utilizada. Claro que você vai lembrar, digoxina é uma medicação que aumenta o inotropismo do paciente. Então, se eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, eu faço digoxina? Não, digoxina é reservada para pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. E hoje em dia a gente sabe, quando a gente conversa de insuficiência cardíaca, que tinha aquela antiga terapia dupla basal. Hoje em dia a gente não fala mais nisso. A gente fala na terapia quádrupla do paciente. O IECA ou BRCA com beta-bloqueador, que era a famosa antiga terapia padrão basal de todos os pacientes. Só que praticamente todos os pacientes hoje em dia ele vai ganhar uma espironolactona junto. Aí virou terapia tripla, Rodrigo. E depois, poxa, isso é aqueles estudos novos com as glifosinas que melhoraram o desfecho composto do paciente, internação e mortalidade. E praticamente todo mundo toma uma glifosina agora, uma dapaglifosina, uma empaglifosina, o paciente vai e toma junto. Então, praticamente hoje em dia, o que a gente vê muito em pacientes com insuficiência cardíaca já é a terapia quádrupla para todos. Mas olha só, Rodrigo, eu tô lá com terapia dupla, o paciente continua assintomático, eu faço o quê? Dá espironolactona. Tô lá, Rodrigo, ele continua assintomático, o que eu posso fazer? Adiciona inibidor de SGLT2. O inibidor de SGLT2 ele pode ser adicionado a um paciente sintomático, quanto já entrar de cara para todos os pacientes, pela redução das internações que a gente observou nos estudos. Mas, poxa, Rodrigo, o paciente está com tudo isso já. Ele está com IECA, está com beta-bloqueador, espironolactona, inibidor de SGLT2, está com terapia quádrupla e continua assintomático. E agora, Rodrigo, o que eu posso fazer para esse paciente? Agora sim,
entra aqui um pouquinho de aperto para aquela banca que eventualmente quer lhe cobrar algo a mais. Então, pessoal, lembra disso daqui. Se eu tenho um paciente com fração de ejeção menor ou igual a 35%, eu avalio outras terapias para ele. Que outras terapias, Rodrigo, eu posso observar? Se foi uma insuficiência cardíaca, porque o paciente teve um infarto prévio, então foi uma isquemia, é uma cardiopatia de etiologia isquêmica, implante um CDI no seu paciente. Rodrigo é um paciente que tem ritmo sinusal, mas só que ele também tem um bloqueio de ramo esquerdo com um QRS alargado maior que 550 milissegundos. O que eu posso fazer? Terapia de ressincronização cardíaca. E aqui você bota um asterisco no seu resumo, que é o quê? Isso daqui é classe 1A de indicação. Só que você até pode indicar para um paciente com ritmo sinusal e BRE se ele tiver um QRS acima de 120 milissegundos. Mas aí não é indicação 1A, isso vira indicação 2 para o paciente. Então fica atento se a prova querer te cobrar isso. Rodrigo, eu tenho um paciente com ICFER que ao mesmo tempo está em terapia quádrupla e ao mesmo tempo continua sintomático, ou seja, ele está com NIRA 2 ou mais. E ele é afrodescendente, Rodrigo. O que eu posso fazer? Introduza hidralazina com nitrato. Se não está indo muito bem com Iequibra, você pode trocar, não é adicionar, trocar Iequibra por sarcobutril e valsartana, que é o famoso entresto no paciente. Rodrigo, ritmo sinusal com frequência maior do que 70, eu posso pensar em ivabradina. E isso daqui é uma pegadinha clássica. Ele te bota ivabradina alternativa. Só que olha só, Rodrigo, o paciente tem uma FA, ele pode tomar ivabradina? Não. Rodrigo, ele tem uma frequência cardíaca de 60, pode tomar ivabradina? Não, tem que ser os dois, ritmo sinusal e frequência acima de 60. E a digoxina usa aqui, fração de ejeção menor que 45%, com ritmo sinusal mais FA, o paciente mantém sintomático, vamos dar digoxina para esse paciente melhorar. Compreendemos isso daqui? Porque é basicamente isso que a gente vai conversar de insuficiência cardíaca. Entrando agora em distúrbios obstrutivos. E aqui a gente começa em distúrbio obstrutivo já te perguntando sobre espirometria. Laudo espirométrico. Rodrigo, como é que eu avalio, como é que eu dou o laudo de uma espirometria pensando em questão de prova? Então, claro, pessoal, a gente vai passar daquela parte de técnica, como é a técnica adequada, você dá salbutamol, quanto tempo você espera, como é que funciona. Não, pessoal, vamos no ponto direto, no ponto que, em geral, a banca gosta de cobrar de você. Você avalia primeiro o quê? VF1 sobre CVF. Esse é o primeiro ponto que você vai olhar no seu paciente. Se ele tem uma relação VF1 sobre CVF maior ou igual a 70, você avalia o CVF do paciente. Rodrigo, se o CVF está normal, está tudo normal. Ele tem uma relação normal, um CVF normal, está tudo normal. Ele tem o quê? Nada. Ele tem uma espirometria normal. Agora, Rodrigo, para que serve esse VF1 CVF, Rodrigo? Olha só, o VF1 sobre CVF, ele me diz se um paciente está obstruído ou não. Aqui, maior ou igual a 70, é um paciente que não está obstruído. E ponto final. Eu avalio o CVF por quê, Rodrigo? Porque, em geral, distúrbios restritivos reduzem a minha CVF. Então, olha só que legal, Rodrigo. Aqui eu tenho um paciente que eu avaliei se ele está obstruído. Ele não está obstruído. Aqui eu avaliei a CVF. Ela está normal? O paciente está normal, então. Mas, Rodrigo, se eu avaliar a CVF e ela estiver reduzida, o que aconteceu com o meu paciente? Ele é um paciente com distúrbio restritivo inferido. Por que esse inferido, Rodrigo? Porque você só pode dar o diagnóstico de distúrbios restritivos com exames mais apurados no campo pulmonar. A espirometria não consegue dar por si só o diagnóstico de distúrbios restritivos. Então, distúrbio restritivo inferido. Poxa, Rodrigo, agora eu vi o VF1 sobre o CF do paciente e ele está baixo. O que aconteceu com o meu paciente? É simples. Seu paciente é um paciente obstruído. Então vamos lá, de novo reavaliar um paciente. Poxa, ele tem um VF1 sobre CVF menor que 70%, ele é obstruído. Legal, Rodrigo. Eu avalio o CVF de novo. O CVF está normal? Acabou. Seu paciente só tem um distúrbio ventilatório obstrutivo. Show de bola. Agora, Rodrigo, olha que coisa estranha. Eu vi o VF1 sobre o CVF do paciente. Ele está baixo. Então, o paciente obstruído. Aí eu fui olhar a CVF, ela está diminuída. Caramba, Rodrigo, como assim? Você me falou que CVF ficava diminuída no paciente restritivo. E agora o que está acontecendo com esse paciente? É agora que a gente utiliza uma artimanha para tentar determinar se esse é um paciente, na verdade, tão obstruído que ele ficou restritivo. Ou se é um paciente com distúrbio misto. Como é que a gente faz isso?
você pega o percentual de CVF e subtrai do percentual de VF1. Se esse percentual for menor ou igual a 12, você tem um distúrbio misto. Se esse percentual fica entre 13 e 25, você não consegue determinar o que está acontecendo com o seu paciente. Em geral, você vai ter que mandar esse paciente para fazer avaliações mais avançadas do campo pulmonar, como, por exemplo, com uma PET-tomografia. Agora, Rodrigo, se ele tem uma VF1, uma CVF menos VF1, o percentual maior ou igual a 25, então você tem um paciente com distúrbio obstrutivo e CVF reduzida, provavelmente por hiperinsuflação. É aquilo que a gente conversou. É um paciente tão obstruído que ele acaba ficando um pouco restritivo também. Mas aqui a gente tem os dois distúrbios em conjunto, aqui a gente só tem distúrbio obstrutivo, mas a obstrução é importante que dá esse aspecto de padrão restritivo. Legal, Rodrigo. Relembramos de espirometria, mas a gente vai falar da principal doença que provavelmente vai cair esse ano para você, que é a DPOC. Por que, Rodrigo, mas provavelmente vai cair ela? Porque é simples, DPOC tem uma atualização muito importante que vai mudar muito as condutas daqui para frente. Só lembra comigo, como é que a gente classifica o DPOC? Uma das classificações é através do GOLD. A gente pega o VF1 do paciente e avalia em relação ao predito dele. Maior ou igual a 80% do predito é um DPOC leve, GOLD 1. Maior ou igual a 50% é moderado ou GOLD 2. Maior ou igual a 30% é grave, GOLD 3. Menor do que 30%, muito grave, GOLD 4. É assim que você vai dar inicialmente a classificação do seu paciente com DPOC. Mas claro que ele vai entrar também em outras classificações. Que classificações são essas, Rodrigo? É aquela que você já conhece, classificação de tratamento do seu paciente. Então, Rodrigo, dê o diagnóstico espirométrico. Como é que eu dou o diagnóstico espirométrico de uma DPOC? Eu vejo lá um paciente, ele vai ter uma VF1 sobre CVF menor ou igual a 70%. Ele é um paciente obstruído. Legal. Se eu tenho um paciente com distúrbio ventilatório obstrutivo, uma coisa eu tenho que fazer para ele. Esquece agora aquela avaliação de CVF que a gente conversou para dar laudo espirométrico. Agora a gente está fazendo um diagnóstico de doenças. Se eu tenho um paciente obstruído, eu tenho que fazer uma prova broncodilatadora para ele. Eu dou salbutamol e depois faço uma nova espirometria para ver o que aconteceu com os parâmetros dele. Porque olha só, Rodrigo, se for uma asma, eu lembro que a asma é uma doença de hiperreatividade das vias aéreas. Se eu dou salbutamol, ele vai e responde. Porque o salbutamol acaba com essa hiperreatividade. Ele vai lá e dilata os brônquios do paciente. Só que no DPOC, Rodrigo, caramba, no DPOC agora eu tenho uma limitação do fluxo aéreo que ela é permanente. O paciente não consegue mais vasodilatar. Já era, acabou aquela região onde o DPOC acometeu. Então, se eu der salbutamol, vai melhorar alguma coisa? Não. É por isso que no pós-broncodilatador, o seu paciente ele persiste com VF1 sobre CVF menor do que 70%. Poxa, Rodrigo, mas é aquela historinha lá de broncodilatação, 12%, sobe 200 ml, blá, blá. Gente, no DPOC, você até pode ter um pouquinho de variação, mas uma variação que nunca volta o paciente a deixar de ser obstrutivo. Então, isso é o grande definidor da DPOC para a gente. Fomos lá e avaliamos a limitação do fluxo aéreo, que foi aquele GOLD que a gente acabou de avaliar. E aqui teve uma mudança muito grande no GOLD 2023, que é isso que provavelmente vai abordar em prova para vocês já esse ano. Então, antigamente, a gente classificava o paciente em A, B, C e D. Classificava aqui embaixo de acordo com sintomas, através de dois scores, o MMRC ou o CAT. E aqui em cima avaliava meu paciente de acordo com exacerbações. Se era um paciente que exacerbava muito ou chegou a ter uma exacerbação e se hospitalizou no último ano, ele era classificado na linha de cima. Se ele tivesse somente uma exacerbação no último ano que não levou ele à hospitalização, ele era classificado na linha de baixo. Isso acabou, entre aspas. Como é que funciona a partir de agora? A partir de agora, a gente continua sim classificando o paciente em pouco sintomático, a depender do score, e muito sintomático. Mas isso daqui vale só para a linha 1, para pacientes que não são exacerbadores, porque a partir de agora o C e o D se fundiram em E. E de
exacerbação. Agora a gente classifica o paciente como paciente exacerbador, porque isso modifica a nossa conduta. Antigamente a gente tinha uma conduta para A, para B, para C e para D. Agora a gente tem uma conduta para A, uma para B e uma para E inteira. Percebe então que se ele exacerba 2 vezes ou mais no último ano, ou exacerbou uma vez, tendo sido hospitalizado, acabou, você não quer saber de sintomas do paciente, é um paciente exacerbador e a conduta é outra. Que conduta é essa, Rodrigo, você está tão falando? É isso daqui. Isso que a gente acabou de conversar, de pouco e muito sintomático, muito exacerbador. Agora numa tabela mais bonitinha para você tirar aquele print e botar no seu resumo. E isso daqui é a conta de fato que a gente vai utilizar para o nosso paciente. Grupo A, a gente faz o quê? Qualquer broncodilatador. Grupo B, qualquer broncodilatador? Não. Um broncodilatador de longa duração. Um LABA ou um LAMA. L de long action muscarínico, long action broncodilatador. Combinado? No grupo A pode ser broncos de curta também. No B, somente longa. E no E, obrigatoriamente também LABA e LAMA para o nosso paciente. Só que olha a sutileza, onde é que teve uma grande modificação? A partir de agora, no grupo E, você também considera corticoide inalatório para o seu paciente se ele tiver mais do que 300 eosinófilos ou se tiver um paciente muito bem controlado com medicamentos, mas que ele continua fazendo eosinofilia e muita exacerbação. Então, poxa, Rodrigo, é um paciente que eu estou dando, ele vai lá, ele compra certinho a Atrovent dele, compra certinho o Spiriva dele, compra certinho todos os medicamentos, ele vem no meu consultório, ele me mostra a técnica tá boa, Rodrigo. Ele me mostra certinho o que ele faz, ele vai lavar a boca, utiliza no horário correto, tem até o alarme certinho, Rodrigo. Só que olha só, ele continua exacerbando de vez em quando, ainda tem uma eosinofilia acima de 100. Opa, para esse paciente comece a considerar já um corticoide para ele. E aqui embaixo é uma base que vai para todos esses pacientes. Se é tabagismo? Óbvio. DPOC, qual é a causa do DPOC? É fumar, a principal causa de DPOC. Então fale para ele, querido, vamos parar de fumar um pouquinho, porque aí você vai melhorar também do seu prognóstico. Vacinação também e reabilitação pulmonar para o nosso paciente. Fechamos agora distúrbios obstrutivos, a gente entra em geriatria e demências. Na parte de geriatria e demências, algumas poucas pinceladas, não vamos nos aprofundar tanto, e a gente vai começar falando de síndrome de fragilidade do idoso, que aqui na MEDO a gente fala como? Que a síndrome de fragilidade do idoso ela tem 5 critérios, que é o idoso fraco. Se ele é frágil, ele é fraco. F de força reduzida, lembra só de uma coisa, como é que a gente mede essa força reduzida, Rodrigo? Com um dinamômetro específico que faz essa medição. Você não vai pedir para o paciente apertar a sua mão, ô meu senhor, aperta a minha mão aqui. Poxa, o vozinho não tem mais força, ele vai apertar a sua mão bem fraco. Ixi, o paciente não tem força nenhuma mais. Calma, né, pessoal? A gente sabe que ao longo da idade a gente acaba perdendo um pouco de massa muscular, isso é natural. É natural a gente não ter a mesma força vigorosa de quando a gente tem 20, 25 anos. Então, para medir a força de forma objetiva, a gente utiliza o dinamômetro. Então, F de força reduzida, R de redução da velocidade da marcha, o A de atividade física cada vez mais limitada, o C de cansaço, que no critério original é descrito como fadiga autorreferida, e o O de osso puro. Uma brincadeira para você lembrar de perda de peso maior do que 5% no ano, de forma não intencional. Claro, a gente tem aquele vovô fitness que ainda está na academia, ainda está fazendo uma dietinha, perdendo um pouquinho de peso, com muita massa muscular. Acontece, aqui é a perda de peso não intencional. Os critérios do idoso fraco. Você tem 3 ou mais critérios desse, você pode dar o diagnóstico de síndrome de fragilidade do idoso. Pulando agora a síndrome de fragilidade, a gente pergunta de síndrome demencial. E o que a banca gosta de descobrir de síndrome demencial? Pessoal, claro que a gente não vai esmiuçar aquela parte inicial de, poxa, Rodrigo, síndrome demencial, e descartar causas reversíveis, vou lá, Rodrigo, eu solicito exames para o meu paciente, investigo, se tiver uma causa reversível, eu vou lá e trato. Esquece isso. A gente está conversando agora dessa parte posterior, em que eu quero bater o martelo. Será que é uma síndrome demencial de fato? Ou esse paciente, na verdade, tem outro tipo de distúrbio? Como você avalia isso? Você precisa de 2 dados. Primeiro, isso que o paciente está apresentando no momento tem algum prejuízo cognitivo ou comportamental? E segundo,
esse prejuízo cognitivo comportamental está interferindo na atividade de vida dele? Aí você junta os dois. Sim, Rodrigo, ele tem um prejuízo cognitivo e isso está interferindo na vida dele. Então isso é uma síndrome demencial. Não, Rodrigo, ele tem um prejuízo cognitivo, só que quando eu faço os testes nele, ele não tem nada, tá tudo bem com ele, não interfere em nada. Sabe o que é isso daqui? É um comprometimento cognitivo leve. Esse é o vovô idoso que chega lá no seu consultório. Ô, doutor, minha memória está muito ruim. Eu não consigo lembrar das coisas, doutor. Aí você vai lá, tá, vamos investigar o senhor aqui, vamos lá, me explique aí quando é que o senhor esquece as coisas. Não, doutor, às vezes um amigo meu, que faz muito tempo que eu não vejo, não estou lembrando o nome dele mais. Nem eu lembro, né? Então, se você for assim, todo mundo ia ter algum tipo de síndrome demencial. Não é assim que funciona, né, pessoal? Você vai lá e aplica os testes nele, aplica testes de memória, e você percebe que o vozão passou em tudo. Ele vai lá e busca o netinho na escola, ele não esquece o horário do neto, ele não esquece de fazer as coisas que gosta de fazer. Então, ele não tem nenhuma interferência em atividade e nenhum teste está alterado. Isso é um comprometimento cognitivo leve. Agora, é diferente do comprometimento cognitivo subjetivo. O que é isso, Rodrigo? É o seguinte, poxa, Rodrigo, esse comprometimento cognitivo subjetivo é aquele vozão que chega para você e fala assim, poxa, doutor, eu estou com esquecimento de memória. Aí está lá o paciente do seu lado, um acompanhante, fala, doutor, não, ele não esquece nada, não tem nenhuma alteração, não acontece nada com ele. Poxa, senhor, vamos fazer alguns testes aqui? Vamos. E dá tudo normal. O paciente não tem nada. É só uma queixa dele. Então, para você entender a diferença desses dois aqui que eventualmente podem cobrar de você. Comprometimento cognitivo leve. O paciente fala a você, doutor, eu tenho perda de memória. E aí ele vai e realmente ele esquece uma coisa ou outra. Realmente ele tem uma perda de memória que ele fala para você. Só que quando você faz o teste, e o teste nesse paciente não tem nenhuma alteração. Isso não interfere em nada na atividade de vida dele. Esse é o comprometimento cognitivo leve. É diferente daqui de baixo, que o vozão até pode falar, doutor, tô com perda de memória. E a pessoa fala assim, olha, não, doutor, ele não esquece nada, tudo bem com ele. Então aqui é só uma queixa do paciente. Inclusive você faz os testes nele e não detecta nada. Isso que a prova vai cobrar em geral de você. E aí quando a gente entra nas síndromes demenciais, a gente trouxe algumas para vocês lembrarem de características específicas dela, para que se uma prova te der um paciente com síndrome demencial sugestiva com uma característica X e te pergunte o diagnóstico, você acerte. Então lembra, demência vascular, ela é caracterizada por aquela demência em degraus. O paciente tinha um nível de função X, tem um AVC, perde função e continua aqui. Tem outro AVC, perde função e continua assim por diante. Por isso que a gente dá o nome de demência em degraus. Rodrigo, parkinsonismo, vou lembrar, eu achava que parkinsonismo é um distúrbio motor. É sim, é um distúrbio motor. Só que na fase mais avançada do parkinsonismo, você pode também ter uma demência relacionada ao parkinsonismo. Só que olha só, se você tem uma demência relacionada ao parkinsonismo, você vai ter sintomas motores, obrigatoriamente a bradicinesia, junto com rigidez, aquela rigidez rodanteada, rigidez plástica e tremor, aquele tremor mais fino do paciente. Então lembra disso. Parkinson obrigatoriamente vai ter bradicinesia junto com rigidez ou tremor. Poxa, Rodrigo, aquela história de instabilidade postural, o que aconteceu com ela? Simples. Instabilidade postural, ela foi eliminada dos critérios de Parkinson porque era um achado muito tardio no paciente, demora muito para ele aparecer. Então isso demorava, isso lentificava, isso atrasava o diagnóstico de Parkinson. Por isso que sim, ela existe, mas hoje em dia ela é cada vez menos utilizada para dar o diagnóstico do paciente. Rodrigo, demência por corpos de Levy. Você vai lembrar que Levy viu o quê? Ele viu alucinação visual. Viu alucinações visuais. Então a banca te botou um quadro de síndrome demencial em um vovô que está enxergando coisa na casa? Opa, isso é demência por corpúsculos ou corpos de Levy. E a hidrocefalia de expressão normal, Rodrigo? Ela é composta de uma tríade. Uma tríade que é síndrome demencial, ataxia da marcha e incontinência urinária. Você não pode esquecer dessa tríade, porque ela sempre cai em prova quando a banca quer te cobrar de hidrocefalia de pressão normal. Se a banca for muito generosa com você, ela vai falar que foi coletado um líquor. E a pressão veio como? Normal. Uma hidrocefalia de pressão normal no paciente. Demência frontotemporal, Rodrigo. Ela tem várias variantes, a DFT.
Só que a variante que cobram de você em prova é a variante comportamental. É aquele vovô que ficou loucaço e agora ele está andando de cueca pela rua, ele está xingando as pessoas, ele xinga a filha, xinga o filho, xinga todo mundo, ele está ficando malucão da cabeça. A DFT de característica comportamental, na sua variante comportamental, também é uma possibilidade de síndrome demencial. E por fim, a doença priônica, demência por prions, que também é chamada de Creutzfeldt-Jakob. Não é a Creutzfeldt-Jakob que você conhece como doença da vaca louca, porque essa daqui é a forma esporádica, não é aquela contagiosa que a gente vê. Doença priônica é uma doença de prions que leva a uma demência rapidamente progressiva no seu paciente. Isso é preocupante, porque ela comete jovens e um jovem adulto já começa a ficar demenciado muito rápido. Por isso que a gente sempre fica de olho nela. Só que ela pode gerar também acometimento em vários locais do seu sistema nervoso central. É por isso que ela pode gerar ataxia, é por isso que ela pode gerar mioclonia. E em geral o diagnóstico dela vem com coletar líquor e você avalia o RT-Quick do seu paciente, ou se for o caso, a proteína 14.3.3. Fechamos agora geriatria e demência, galera. A gente vai entrar nas anemias e hemoglobinopatias. Quando a gente fala de anemia, pessoal, que te pega lá e olha o meu grão do paciente, pensa o quê? Primeira coisa que eu avalio é reticulócito do meu paciente, porque ele vai te diferenciar em anemias hipoproliferativas e anemias hiperproliferativas. Tenho menos de 2% de reticulócitos ou menos de 100 mil em valor absoluto, você tem uma anemia hipoproliferativa. Passou disso, a gente avalia agora o VCM. Um VCM normal, que é entre 80 e 100, ou seja, eu tenho um paciente normocítico, uma anemia hipoproliferativa normocítica, eu tenho que avaliar aqui no paciente, porque várias doenças podem causar isso. E a banca gosta de cobrar é isso daqui. Se eu tenho um VCM alto, acima de 100, opa, isso daqui é uma anemia macrocítica. Não é obrigatoriamente uma anemia megaloblástica, como vocês conhecem. VCM alta, anemia macrocítica. Ela é megaloblástica com certeza absoluta, com muito mais firmeza, se eu tenho um VCM maior ou igual a 115, presença de leucopenia, plaquetopenia, ou a presença de neutrófilos hipersegmentados. Aí acabou. Aí eu bato o martelo. Isso de fato, Rodrigo, é uma anemia megaloblástica. E quais são as duas principais causas de anemia megaloblástica? Deficiência de B12 e deficiência de folato. Como é que eu posso diferenciar de uma forma mais rápida, Rodrigo? Simples. Você tem sintomas neurológicos ou você tem acúmulo de ácido metilmalônico? Pronto, isso é uma deficiência de vitamina B12. Lembra que a deficiência de vitamina B12, ela causa que sintomas neurológicos? Ela comete região posterior da medula, e a região posterior da medula, ela é responsável pela sensibilidade profunda. Você tem perda de vibração e perda de propriocepção, podendo evoluir até com marcha talonante no seu paciente. Então, se você não tem nada disso, você tem apenas deficiência de folato no seu paciente. E só lembra, quando a gente fala de anemias hipoproliferativas, que às vezes a banca gosta de te cobrar uma coisa. Quais são os principais diagnósticos diferenciais das anemias microcíticas no seu paciente? Simples. Anemias microcíticas, eu tenho que pensar em ferropriva, doença inflamatória e talassemia no seu paciente. Qual é que é a história aqui, Rodrigo? É o seguinte, se eu tenho uma anemia ferropriva, o que vai acontecer? Eu tenho uma anemia microcítica, hipocrômica, com RDW alto. Isso daqui é um grande preditor. Mas claro que a ferritina vai estar baixa. Por que a ferritina está baixa, Rodrigo? Porque a ferritina é o estoque de ferro. Se eu não tenho mais ferro, obrigatoriamente eu não tenho mais nada no meu estoque. Doença inflamatória, ela pode se apresentar com VCM normal ou baixo. É por isso que ela entra nesse rol de diagnósticos diferenciais de anemias microcíticas. VCM normal ou baixo, o RDW pode estar normal ou baixo, mas é aqui que ela se diferencia. O RDW vai estar normal ou baixo e a ferritina vai estar alta. Rodrigo, por que a ferritina está alta? Porque lembra que a ferritina é sim considerada um estoque de ferro, mas ela também é um marcador de inflamação. Então, se eu tenho uma doença inflamatória, opa, a ferritina vai estar alta. E por fim, talassemia, que a prova te cobra como uma anemia hipocrômica microcítica com RDW normal. É o grande diferencial da anemia ferropriva nas questões de prova de residência. E aí, galera, finalizando essa parte de anemias microcíticas,
e hiperproliferativas, que a gente acabou de conversar, a gente entra nas anemias hiperproliferativas, reticulócito alto, tanto em percentual ou então em contagem absoluta. E aqui a gente diferencia em dois grandes grupos, o sangramento agudo ou as anemias hemolíticas. Poxa, Rodrigo, sangramento agudo, como é que cai em prova? Assim, poxa, Rodrigo, tem um paciente que acabou de amputar a perna num acidente traumático, está exsanguinando, e alguém foi lá e dosou uma hemoglobina do paciente, está baixa. Qual é a causa? Sangramento agudo. É por isso que não vai cair na sua prova sangramento agudo como causa de anemia. Ela vai cobrar de você as anemias hemolíticas, que eu sei, Rodrigo, que durante a hemólise tem aumento de LDH, aumento de bilirrubina indireta, tem redução de aptoglobina. Mas como é que eu diferencio elas? Preciso dosar o cumbis direto. É ele que vai começar a me guiar o diagnóstico diferencial das anemias hemolíticas. Se está positivo, isso é uma anemia hemolítica imune, que não cai na sua prova de uma forma geral. Ou negativo, suas anemias hemolíticas não imunes. Aí cai tanto as hemoglobinopatias, quanto as deficiências enzimáticas, deficiências genéticas, deficiências de CSPD, esferocitose, talassemia, anemia falciforme, entre outras. Pessoal, só batendo um bate-papo, jogo rápido, eu deixei para você uma tabela, claro, falando do tratamento, falando de como a gente dá o diagnóstico, mas eu quero que você veja os marcos mais importantes de cada uma, porque em geral o Einstein vai te cobrar como? Ela te dá uma questão de anemia com um marco importante daquela anemia e te pergunta qual é o diagnóstico do paciente. Se eu falo de esferocitose hereditária, lembra que isso é um defeito da anquilina. Então, olha só, a hemácia, ao invés de ficar bicôncava, ela parece uma bola agora, uma esfera. Se ela parece uma esfera, ela não tem mais aquele centro pálido. Parece que fica tudo bem coradinho, tudo bem colorido. Por isso que você tem um aumento do CHCM pela uma má impressão do seu equipamento. Deficiência de CSPD é uma deficiência enzimática, você acumula muita espécie radioativa de oxigênio depois de algum desencadeante, depois de naftalina, depois de medicamentos. Então, como é que aparece na sua prova? Rodrigo, poxa, veio lá um paciente que estava com uma ITU, ele foi tomar uma sulfa para tratar esse ITU. Tomou sulfa e hemolizou, começou a ficar com icterícia, começou a ter anemia, começou a dar aumento de LDH no paciente. Opa, isso daqui é uma deficiência de CSPD. Talassemia, como é que ela cai em prova? Aquilo que a gente já conversou, um grande diferencial de anemia ferropriva, só que estava lá inclusive no fluxograma, anotei para vocês, cuidado, a talassemia ela é uma anemia hiperproliferativa, só que ela pode simular uma ferropriva como? Fazendo anemia hipocrômica e microcítica, e o grande diferencial é, na ferropriva o RDW está alto, e na talassemia o RDW está normal. Claro, gente, que talassemia é hiperproliferativa e ferropriva é hipoproliferativa, só que a banca não vai te dar esse dado, porque aí facilita demais para você. E por fim, a anemia falciforme, em que você vai enxergar ali na sua hematoscopia, no esfregar sangue periférico, drepanócitos. O paciente pode ter várias crises de vasoclusões, síndrome torácica aguda, pode ter AVC pode ter AVC isquêmico em paciente novo, pode ter paciente com dor óssea por causa de vasoclusão, pode ter várias isquemias. E aqui eu deixei uma tabelinha para você anotar tudo de mais importante de cada uma dessas anemias. E agora a gente finaliza com intoxicações exógenas. Pessoal, como é que a gente diferencia intoxicações exógenas? Olhando a pupila. Porque se a pupila está aberta, você vai lembrar de anticolinérgico, adrenérgico, de abstinências, principalmente alcoólica, alucinógenos e serotoninérgica. Essa daqui é para forçar um pouco a barra para você, mas é assim, nessa reta final que a gente vai pegar esses conceitos mais importantes. Ou avaliar a pupila fechada, aí pronto, sobram menos possibilidades. Colinérgica, narcotínica e sedativo hipnótica, narcótica no paciente. Então, pessoal, essa é a tabela resumo para você perceber também como a gente consegue diferenciar bem as intoxicações no paciente. Primeiro, olha a pupila. É uma pupila midriática com diaforese, sudorese excessiva, com arritmias, isso é uma síndrome adrenérgica. Pode ser cocaína, anfetamina, cafeína, êxtase no paciente. Eu tenho midríase, Rodrigo, agora com mucosas secas, com retenção urinária, é aquela síndrome seca. O que é isso? Uma síndrome anticolinérgica. Agora eu tenho midríase, Rodrigo, com aumento de CPK, tremor muscular, convulsão, coma. Isso é uma síndrome serotoninérgica. Do outro lado, Rodrigo, agora eu tenho miose. Se eu tenho miose com depressão respiratória, eu tenho síndromes sedativas hipnóticas. Aqui com um ponto muito importante. Opioide e benzo podem sim rebaixar,
mas opioide é muito mais característico de dar depressão respiratória, fazendo bradicardia importante. Então anota, se cair benzo e opioide numa mesma alternativa, numa mesma questão, você vai marcar opioide se tiver bradipneia no seu paciente. Redução de frequência respiratória, muito importante. Se eu tenho miose, Rodrigo, agora com síndrome molhada, hipersecreção brônquica, cialorreia, junto com algumas fasciculações, opa, eu tenho síndrome colinérgica, causado por orgânulos fosforados e carbamatos. Desses daqui, o mais famoso que você escutar é o chumbinho, que é feito um tóxico para matar roedores. E a banca pode perguntar também de antídotos. Lembra de flumazenil? É benzodiazepínico. O glucagon é o antídoto dos beta-bloqueadores e do bloqueador de canal de cálcio. A N-acetilceína é o antídoto do paracetamol, o naloxone dos opioides e a atropina ou a pralidoxima dos organofosforados carbamatos, usado nas síndromes colinérgicas, porque ambos são inibidores da colinesterase. E por fim, pessoal, se caiu uma questão de síndrome de intoxicações exógenas, junto com eletro, isso não é infarto. Lembra, sempre que você está olhando o eletro e não sabe o que está acontecendo, eles conversam com você. Olha para a AVR, que ele vai te ajudar muitas vezes. Aqui eu tenho uma R pura. Onde é que eu vejo, Rodrigo, às vezes essa R pura? Síndrome, intoxicações por tricíclicos. Isso daqui é muito importante porque o tratamento da intoxicação por tricíclicos é um tratamento bem específico, onde você vai alcalinizar o seu paciente com bicarbonato de sódio. Agora, uma tabelinha com tratamento de uma forma em geral para você lembrar. Carvão ativado apenas até 2 horas do tempo de ingesta até o pronto-socorro. E não são todas as medicações que podem se utilizar carvão ativado. Lavagem gástrica até 1 hora, mesma coisa, medicações que não podem ser utilizadas para lavagem gástrica. Alcalinizar a urina, lembra dos triciclos, lembra que a gente faz bicarbonato para o paciente alcalinizar ele? Você auxilia alcalinizando a urina também, eliminando os triciclos lá de dentro. E por fim, a gente sempre tem a boa e velha hemodiálise que pode ser utilizada para desintoxicar o paciente em algumas substâncias específicas. Pessoal, finalizamos agora aquele bate-bola que a gente conversou mais sobre assuntos importantes que podem cair na sua prova de residência. Não percam as outras dicas de última hora, tudo aquilo que a gente vai vir conversar com vocês. E segue a gente no nosso Instagram, lá tem muito conteúdo, a gente vai postar conteúdo nessa reta final para você, para a gente ficar muito mais próximos e muito mais juntos nessa reta final. Então vamos com tudo e vamos pra cima. Beijo enorme.